Abra a tua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Ministramos a semana passada o capítulo 1, o chamado dele. Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite com esse texto. Logo após a leitura do texto, nós estaremos orando pela Josi, que estará tendo um procedimento cirúrgico amanhã, né, Zé? 3 horas. Nós vamos orar por ela e pelos demais enfermos que nós temos orado aqui semanalmente. Nós vamos clamar a Deus. Nós estamos numa guerra, porém vencedores somos, nós cantamos isso. Jonas capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Diz assim o texto sagrado: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Nós terminamos a mensagem da semana passada com o versículo 17, que diz: Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos clamar por essas pessoas queridas que estão enfermas. Você crê que o nosso Deus responde às nossas orações? Você crê no milagre? Você crê que Deus vai tocar na Josi lá agora? O esposo dela está aqui representando a Josi, e nós estamos aqui como igreja, como família. Nós somos uma família. A dor da Josi tem que ser a nossa dor. A luta dela, nós temos que abraçá-la. Nós não podemos estar lá no hospital, mas nós podemos clamar, e o anjo do Senhor vai tocar. Quando o pastor Zé chegar lá para dormir com ela nessa noite no hospital, ele vai botar a mão sobre ela e vai falar assim: a igreja te abençoou e eu te abençoo. Pai, no nome de Jesus, nós estamos intercedendo pela Josi mais uma vez. Pai amado, a tua filha tem passado momentos difíceis, porém o Senhor é com ela, o Senhor jamais a desamparou e não irá fazer isso. Pai amado, ela está lá precisando demais do Senhor, terá um procedimento cirúrgico amanhã à tarde, meu Pai. Nós pedimos a Ti que Tu toques na sua vida, toque nos médicos, em quem vai estar trabalhando naquele procedimento, mas especialmente envia o Teu anjo, o anjo da cura, e toca naquela vida. Que os médicos, meu Pai, ao fazer o procedimento, possam ficar ali extasiados diante daquilo que o Senhor estará fazendo. Realiza o milagre, me cantas, ai, a de randas aquela vida.
realiza algo grande, forte, maravilhoso, glorioso. Sara aquela vida, esteja com ela, meu Pai. Nós queremos vê-la aqui no templo, servindo ao Senhor, saltando na presença do Senhor e fazendo aquilo que o Senhor projetou para a sua vida. Continua abençoando o pastor Zé Otávio, o filho, a família, mas especialmente toca ali na Josi. Nós profetizamos a cura dela, Ralamaias, Rilicantas Aias, Shibiricanta, Lamirandas Abaias. Nós profetizamos a cura, meu Pai, daquela serva do Senhor. Rimicantas Aias, Shibirirandas Abaias. Rimicanta, vira para cá, irmãos, em direção ao Hospital Paraná, para esse lado aqui. Vamos profetizar juntos. Vamos profetizar, Rilirandas. Pai, nós estamos profetizando o milagre, Ricantas Aias, Shibirirandas. Nós estamos declarando a bênção no nome de Jesus, ó Pai. Realize essa obra linda e poderosa, Ricantas Abai. Ricantas Aias, Shibirirandas Abai. Faça isso na vida da tua filha. Pai amado, o teu anjo está tocando nela, Halamaia, Shibicantalaia. E nós estamos profetizando o milagre, Ricantas Aias, Shibirirandas. Faça isso no nome de Jesus. Abençoa a Aline amanhã naquele procedimento cirúrgico também, ó Pai. Abençoa o Anderlei lá em Ponta Grossa numa situação ainda muito grave. A Vilma, meu Pai, lá em Curitiba numa situação igualmente grave. A Fábia, o pastor Cleidivaldo, Pai amado Jairo, continua abençoando todas essas vidas. O sobrinho da Luzia lá em Campo Grande, vai tocando nessas vidas, vai realizando um milagre. Toca em quem está enfermo aqui, quem está enfermo em casa, parentes, ó Pai. Realiza uma obra de poder. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus Rafá, o Deus que cura, ali canta Zaia. No nome de Jesus, fala conosco agora, ó Pai. Por meio da Tua santa, bendita e gloriosa palavra, dá-nos unção e graça no nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Irmãos, a coisa mais linda do Evangelho, a coisa mais linda, é que a gente que vivencia o Evangelho, pode sempre recomeçar. Isso é lindo, isso é maravilhoso. O Evangelho nos leva a uma vida de recomeços. Quando você olha para Pedro, ele tinha blasfemado praticamente contra Jesus, falado coisas absurdas, e Jesus o encontra no mar de Tiberíades, e ele vai recomeçar ali. Então a vida com Deus é uma vida de recomeço. Você pode falhar, mas se você tiver o coração voltado para os céus, você poderá recomeçar sempre. Isso é lindo. A nossa vida não termina quando erramos, quando falhamos, quando estamos muito aquém daquilo que Deus quer ou deseja para nós. Em nossa vida nós podemos sempre saber que Deus tem o melhor dele para nós. Nós podemos saber que o choro pode durar uma noite inteira, como diz o salmista, mas a alegria vem pela manhã. Você pode dormir sofrendo, mas quando você acorda de manhã, e você faz a tua oração de gratidão a Deus pela noite, e pede a bênção do Senhor, Ele te renova. Cada manhã a gente pode ter uma nova experiência com Deus, amém? A gente pode ter o novo de Deus. Isso é uma beleza, irmãos. A gente olha de Gênesis a Apocalipse, um Deus que renova, um Deus que traz coisas novas. Aquilo que aconteceu na tua vida do passado, e você carrega aquela ferida. Tem gente que carrega ferida de muitos anos, ferida de erros cometidos, feridas de pecados, ou feridas de alguém contra ela. Tudo isso pode ser vencido por um novo começo, ou um recomeço na presença de Deus. Você não tem que viver o sofrimento do passado o tempo todo, você não precisa disso. Você pode caminhar com Deus, e você pode saber que o Deus que morreu por você, é o Deus que continua te perdoando de todo o pecado.
se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, é Deus falando, nos purifica de todo o pecado. Isso é um presente, é o verbo no presente, nos purifica, vai nos purificando. 1 João 1,7 é esse versículo. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem prazer em renovar a tua vida, Ele tem prazer em fazer você voltar a um porto seguro, Ele tem prazer em fazer você entrar numa nova realidade, quem sabe uma realidade que você vivenciou em parte no passado, mas agora você pode voltar. Quem sabe você já chorou diante de Deus e disse: Senhor, eu quero voltar a fazer aquilo que o Senhor projetou para a minha vida, e eu parei, por um motivo ou outro, eu estacionei na fé, o meu relacionamento contigo, Senhor, ficou prejudicado, e eu não estou conseguindo mais fazer aquilo que eu queria, desejo e preciso fazer. Eu vou dizer uma coisa para você, essa é uma noite de você renovar propósitos aqui, e Deus vai te levantar, Deus vai te abençoar, Deus vai te renovar, e Deus fará de você um servo, uma serva, mais do que vencedor, vencedora. Acredita nisso? Olha aqui o Jonas, eu ministrei no domingo passado, que ele tinha sido chamado para ir à cidade de Nínive, e ele não vai, aquela cidade era uma cidade muito pecaminosa, e ele não queria ir, não foi. Em vez de ele ir para o Oriente, ele foi para o Ocidente, ele foi exatamente numa trajetória contrária àquela que ele deveria ir, mas ali no mar, Deus envia um forte vento, uma tempestade, e estava todo mundo morrendo, ia morrer naquele navio, e ele acaba sugerindo ao comandante do navio para que o jogasse no mar, porque se assim o fizesse, os tripulantes e todos que estavam viajando seriam livrados da morte. E ele foi jogado no mar, exatamente porque ele interrompeu o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele era um profeta abençoado, ele era um profeta usado, ele andara com o próprio Elias, ele tinha sido bênção, mas agora ele se nega a fazer aquilo que ele deveria. E o que aconteceu? Em vez de ser bênção, eu ministrei na semana passada, ele foi maldição. Ele trouxe um mal para quem estava com ele. Aquela pessoa que está fora do propósito de Deus, ela se torna uma pessoa má, ainda que não deseje o mal, mas ela faz o mal. E Jonas é jogado no mar, mas no versículo 17 nós vemos que Deus prepara ali um peixe, um grande peixe, seria uma baleia ou um outro peixe, que Deus preparou na hora, e aquele peixe vai tragar a Jonas, e ele vai ficar ali 3 dias e 3 noites. E o capítulo 2 é praticamente um poema, impressionante. Ele se vê no ventre daquele peixe. Ele diz aí no versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas ali enrolaram na minha cabeça. Ele dentro daquele peixe, e ele tendo coisas sobre a cabeça dele, uma situação dramática, uma situação terrível, e aquilo lá demorou 3 dias, não foram 3 horas, nem 3 minutos, 3 dias, e ele vai ali entender a sua realidade. Muitas vezes Deus nos joga numa situação difícil para que a gente entenda o que está acontecendo e para que a gente volte para o local onde Deus quer que estejamos. Então ele vai ficar ali, ele vai ter momento de falar com Deus, e ali ele teve a chance para isso. Ele vai falando com Deus, e ele vai chegando, como no versículo 9, ele diz assim, antes ele diz, será que eu vou poder voltar ao santo templo? Versículo 4, então de lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o santo templo. Ele sentiu saudade do templo, quando subia para buscar ao Senhor. E aí no versículo 9 ele vai dizer, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Ele deseja estar no templo para oferecer o sacrifício ao Senhor. Depois ele diz assim, o que votei, pagarei. Ele tinha voto com Deus.
E ele saiu fora daquele voto. Ele voltou fidelidade a Deus, ele era um profeta, separado para Deus. E quando ele foi separado, obviamente que ele falou: Senhor, eu estou aqui para fazer o que Tu queres que eu faça. O que o Senhor desejar, eu farei. Ele votou, e agora ele vai dizendo: o que votei, pagarei. E termina o versículo 10, falou o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Então, com base no texto, capítulo 2, irmãos, eu quero ministrar o teu coração. Diga assim: uma nova chance. Jonas imaginou que naquele momento, viaja comigo aqui, de dentro do navio para o mar. Está dentro do navio, ele é jogado. Aquela trajetória, obviamente que é rápida para chegar no mar, mas eu imaginei Jonas indo para o mar. Ou seja, o que passou na cabeça dele? Naquele instante ele pensou: joguei fora tudo que Deus fez. Estou perdido. Eu estou aqui no meio do mar. Acabou tudo. Aparentemente era o final de uma história. Era o final de uma vida de um profeta que fora desobediente. Era o final de uma trajetória até então abençoada. E quando ele cai no mar, ele vai afundando e pensando: já era, né? Morri. De repente, quando ele percebe, ele tá dentro de algo. Ele vai tocando ali, né? E era um grande peixe, com pequenos peixinhos, aquelas algas ali dentro, e aquilo ali, ele no meio daquilo, e ele estava sem entender tudo que estava acontecendo. Deus preserva a sua vida e permite ele ir para aquele mar, e permite ele ir para o ventre daquele peixe. E ele vai ficar ali 3 dias e 3 noites, num diálogo com Deus. Mas na verdade, irmãos, o que eu vejo aqui, Deus é o Deus da nova chance. O que Deus queria ali era dar uma nova oportunidade. Obviamente que Deus teve que trabalhar a vida dele dentro daquele peixe. Deus teve que fazer uma obra, por isso 3 dias e 3 noites. Não poderia ser aí meia hora e já Jonas voltar para a terra. Ele ia chegar lá na terra, ele ia dizer: não prego para esse povo. Ele precisava sentir a sua própria realidade, ele precisava daquilo, ele precisava passar, e ele vai ter ali momentos de renovação, e ele vai sentir ali que ele estava tendo uma nova chance. Eu vou dizer para você agora: Deus está te dando uma nova chance. Ele não está te condenando, Ele não está destruindo a tua história, Ele está querendo reconstruí-la. Ele está nesta noite te dando uma nova chance. Você pode ter caminhado até aqui pensando: olha, minha vida foi, já não dá mais, eu não suporto, eu fui parar no ventre de uma baleia. Ele está dizendo para você: uma nova chance. Vamos lá então, uma nova chance. Diga assim: para quem busca o Senhor. Jonas 2, 1 e 2 diz: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Essa oração aqui, tem gente que imagina que você pode orar só de joelho, de pé, de qualquer maneira. O Jonas estava todo enrolado lá dentro, mas ele fez ali um santuário. Naquele momento que ele pensou: estou perdido, ele se viu dentro daquele peixe, ele pensou: não, eu conheço o Deus a quem sirvo. Então ele orou ao Senhor. No versículo 2, e disse: na minha angústia, você imaginou a angústia de Jonas ali? Clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Irmãos, olha, Deus responde a um desobediente que estava no ventre de um peixe. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Quando Jonas foi para o mar jogado, quem estava no navio pensou: esse aí teve a carreira encerrada.
Esse aí acabou de morrer, as pessoas estavam no navio, morreu, já foi, é questão de segundos. Ele acabou de afogar, esse não tem mais chance. Mas quando ele vai parar dentro do ventre do peixe, ele imagina: Deus pode me dar uma nova oportunidade, Deus pode renovar a minha vida. O coração dele estava angustiado de verdade, porque a situação era dramática, a situação dele era por demais difícil. Mas ele diz: do ventre do abismo eu gritei. Eu penso que ele gritou. Aquele peixe deve ter levado tanto susto, aqueles gritos vindo de dentro. Mas era uma pessoa clamando a Deus, era uma pessoa buscando a Deus, numa situação desconfortável, no pior momento da sua vida, ele busca de Deus uma nova chance, ele busca uma nova oportunidade. Queridos, Deus sempre nos concede uma nova chance quando nós o buscamos. Independentemente da situação aflitiva que você se encontra, Ele pode te dar uma nova chance. Não importa como você está, quem sabe você está se sentindo amarrado, quem sabe você está se sentindo como Jonas, perdido dentro de uma situação totalmente desfavorável, numa situação complicadíssima. Quem sabe você não está vendo nada, como Jonas não podia ver nada naquele momento. Mas se você se lembra do Senhor e começa a buscá-lo, você terá uma nova chance. Nós sempre podemos ter uma nova chance. Eu penso que quando Jonas começou a orar, ele pensou: não, eu fui injusto demais com Deus. Eu descumpri totalmente a sua palavra, o seu querer. Mas naquele momento, mesmo angustiado, sem saber o que iria acontecer, porque ele podia pensar muito bem: isso aqui é uma coincidência. Podia pensar: eu fui caindo e esse peixe me pegou, me engoliu e vai me matar daqui a pouco, eu vou perecer. Ele podia pensar muitas coisas, e é óbvio que muitos pensamentos passaram na mente dele, é normal. Ele não combinou com Deus aquilo, jamais algo semelhante aconteceu. Então ele não sabia nada do que estava acontecendo. Mas lá dentro, sem saber o que ia ocorrer na vida dele dentro de poucos instantes, a Bíblia diz que ele, angustiado, ele clamou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, e ele o fez de todo o seu coração. Ele se quebranta naquele momento. Ele se quebranta naquele momento, ele clama ao Senhor, ele busca o Senhor, ele busca a ação de Deus em seu favor. Eu vou dizer uma coisa para você: quando tudo estiver muito difícil, saiba que tem alguém a quem você pode clamar e buscar. Você pode saber que os homens podem te rejeitar, mas se o teu pai e a tua mãe te rejeitar, o Senhor diz: não, eu não vou te rejeitar. Você sempre pode clamar novamente, você sempre pode buscar a esse Deus, você pode dirigir a voz a Ele, ainda que você não tenha tanta força para tal, ainda que você esteja ali sem saber o que fazer naquele momento, ainda que você se sinta um grande pecador, um grande desobediente, uma pessoa fora da vontade de Deus, mas você pode clamar e você saiba, Deus vai te ouvir. A um coração quebrantado, Deus não despreza. Quando clamamos, na minha angústia clamei ao Senhor, diz o salmista, e Ele me ouviu. Halamaia, Shebicantas. O Senhor ouve o nosso clamor. Queridos, Deus não fica o tempo todo olhando para aquilo que erramos ou falhamos. Deus olha para o nosso coração, Deus olha para o desejo da nossa alma, Deus olha para a nossa necessidade, e quando clamamos a Ele, Ele está pronto para fazer algo em nosso viver. Acredita nisso, Ele tem uma bênção renovadora na tua vida. Aplauda o Senhor. Uma nova chance, diga assim: para quem
entende a correção do Senhor. O versículo 3 diz: porque me lançaste no profundo, no coração dos mares. E ele foi para lá mesmo. E a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, você veja bem que ele estava entendendo que era Deus. Ele não fala agora as ondas do mar, ele diz as tuas ondas, Senhor. E as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor está aqui agora tratando comigo. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, eu estou longe da tua presença. Tornarei porventura a ver o seu santo templo. Veja bem, se nos 2 primeiros versículos ele clama ao Senhor com muita angústia, agora do versículo 3 e 4 nós já vemos uma pessoa tendo alguma esperança, quando ele diz: porventura tornarei a ver o teu santo templo. À medida que ele foi clamando ao Senhor, ele já começou a sentir algo diferente na sua vida, a despeito da situação totalmente inusitada e desfavorável que ele vivenciava. Ele começa a sentir algo diferente, parece que uma esperança vem à mente dele, e ele começa a entender que Deus ali estava na verdade trabalhando a sua vida. Olha, as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima. Ele estava entendendo: Deus está me corrigindo. Ele começa a entender a correção divina em seu viver. Ele começa a perceber mais claramente o quanto ele falhou na sua missão. Mas ele também está entendendo que Deus não queria destruí-lo. E ele começa a desejar estar no templo do Senhor, lá em Jerusalém novamente. E ele vai entendendo que Deus estava querendo corrigir a sua vida e dar-lhe uma nova chance. Ele não tinha convicção daquilo, ele não podia ter certeza daquilo, mas depois de um tempo de oração, ele começa a entender o quanto Deus queria corrigir a sua vida. Ele estava diante de uma prova incrível, difícil, mas ele começa a entender ali o grande erro que cometera, e ele começa a desejar alguma mudança, queria estar no templo. Ele estava fugindo de Deus. Quando ele foge para Tarso, na verdade eu disse a semana passada, ele queria fugir de Deus. Agora ele começa a entender todo o erro que cometera, e ele vai compreendendo a correção. Muitas vezes a correção do Senhor é dura, queridos. Muitas vezes a correção do Senhor é implacável. Deus muitas vezes toca em nós, Ele vai nos corrigir. E quando Deus vai nos corrigir, em alguma oportunidade Ele nos aperta. O Jonas se sentiu apertado dentro de um peixe. Você imaginou, aquele peixe vai mexendo ali na água, e ele mexendo junto. Já pensou, o peixe vai para lá, ele vai, e ele não tinha o que fazer. E ele todo enrolado lá dentro, com a vida toda complicada. Muitas vezes Deus faz isso. Deus permite, posso dizer, o pior até para nós em certos momentos, para que entendamos que Deus tem o melhor para nós. Deus permite algumas situações que não buscamos, que não queremos, mas que acontece conosco, e quando Deus permite isso, Ele o faz querendo nos abençoar. Quando Deus não faz nada na vida de alguém, aquela pessoa tem que preocupar muito. Você tem uma pessoa por aí roubando, matando, destruindo, fazendo, e a vida dele está muito boa, ele está tranquilo, essa pessoa pode entrar em pânico, porque Deus desistiu daquela pessoa. Quando uma pessoa vive no pecado, vivencia o mal de uma maneira dioturna, é sinal de que acabou, tudo acabou. Mas quando Deus dá um apertão, se Deus tem apertado a tua vida de uma maneira ou de outra, é sinal que Ele te ama, amém? É sinal que Ele está te corrigindo, amém? E Ele está querendo o melhor para a tua vida, Ele está querendo mudar a tua realidade, Ele está querendo te levar a novas experiências, Ele está querendo te dar uma nova chance, Ele está querendo que você volte para aquilo que Ele quer que você faça. Ele está agindo no teu viver, Ele não está pisoteando a tua vida. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, o que Ele permite é para o nosso bem, é para o nosso bem. O que está acontecendo na tua vida
vida, é aquilo que você não desejou, mas é aquilo que Ele faz para te ajudar. Ele está te ajudando, Ele está te apertando, quem sabe na vida material, na vida espiritual, quem sabe até dentro do lar. Ele deu um apertão na tua vida e você está se sentindo enrolado. Mas tudo isso é uma correção divina. Ele está querendo corrigir o curso da tua vida. Ele está querendo te fazer você voltar aos trilhos da viagem correta. O Jonas começou a entender ali o quanto errara, mas ele começa a sentir desejo do templo, e tudo aquilo era um sinal de que Deus estava trabalhando, e uma nova chance estava chegando. Deus tem uma nova chance na tua vida. Ele está te apertando, na verdade, mas Ele tem algo novo para você. Ele tem uma nova bênção, Ele tem uma graça maravilhosa. A tua vida vai ser melhor, os próximos dias serão melhores. Ele vai te renovar. Aplauda o Senhor. Uma nova chance, diga assim: para quem confia na misericórdia do Senhor. Olha o versículo 5: as águas me cercaram até a alma. Quando a pessoa fala isso, até a alma, porque a pessoa está no limite. Quando alguém fala, meu sofrimento envolveu a minha alma, a pessoa está no limite de sofrimento. O abismo me rodeou. Ele estava dentro de um peixe, e as algas se enrolaram na minha cabeça. No versículo 6 ele diz: desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Quando ele cai ali, ele pensa: é para sempre isso, minha vida acabou. Mas aí vem um contudo. Ainda bem que tem sempre uma palavra que muda a história. Contudo, vírgula, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor, meu Deus. Tem um cântico que fala da sepultura, né, pastor Reginaldo? Da sepultura. Interessante isso. Fizesse subir da sepultura. Agora, irmãos, olha como é que a história dele começa a mudar totalmente. Olha aqui. Ele reconhece que Deus estava pesando a mão sobre ele, mas ele já começa agora a profetizar para ele mesmo um futuro diferente. Contudo, fizesse subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Ele agora já começa a entender que Deus, depois daquela correção, haveria de trazê-lo de volta para a sua vida. E ele vai entender: eu estou saindo da sepultura, eu estou saindo de uma situação dramática demais, e eu estou voltando. Deus está me dando uma nova chance. Deus está me dando uma nova chance. Que Deus maravilhoso é esse nosso, irmãos. Amém? Levanta a mão e diga aleluia. No meio da dificuldade, ele sente ali o que? A misericórdia de Deus. O que ele vai sentir naquele momento? A misericórdia do Senhor. Quando ele fala assim: fizeste subir, ele estava dizendo: o Senhor está fazendo. E ele já tinha entendido e falado que tinha errado mesmo, que ele estava ali sofrendo. Mas agora ele estava entendendo que a misericórdia do Senhor viria sobre a vida dele, ou estava vindo sobre a vida dele. Ele estava entendendo que o Deus de misericórdia estava olhando para ele, e ele olha para Deus, a despeito do problema que vivenciava, e ele começa ali a confiar na compaixão divina. Quando ele fala: fizesse subir da sepultura a minha vida, ele pensa: a compaixão, Deus na sua compaixão está me renovando, Deus está me trazendo de volta à realidade, Deus está agindo, Ele está me dando uma nova chance. Ele está ali dentro daquele peixe, a situação é difícil, mas ele começa a sentir sobre a sua vida a misericórdia de Deus. A misericórdia é algo que alguém não merece. Misericórdia é algo que alguém nem espera. Misericórdia é algo que Deus faz porque Ele quer fazer. Quando Deus tem compaixão de alguém, Ele tem compaixão porque Ele quer ter compaixão. Ninguém merece a compaixão do Senhor, ninguém merece a misericórdia. Mas quando a pessoa está numa situação aflitiva demais,
apesar de todos os erros que cometera, aquela pessoa começa a sentir que o Deus de misericórdia está agindo na sua vida, e Jonas vai sentindo ali a misericórdia do Pai sobre mim, é a misericórdia, e ele vai fazer eu sair daqui, ele vai fazer sair da sepultura. Para todo mundo no navio eu morri, mas eu estou vivo, eu vou aparecer, eu vou voltar, porque Deus é comigo. Olha, Deus vai renovar a tua vida, não é porque você é bom, não. Deus vai renovar a tua vida, não é porque Ele precisa de você, porque Deus não precisa de nada, de ninguém, em momento algum. Deus é onipotente, Ele é autossuficiente. Deus não precisa, irmãos, do nosso louvor, Deus não precisa das nossas orações, Deus não precisa de nós, Ele quer nos abençoar, Ele olha para nós, Ele olha com um olhar de misericórdia. Pedro tinha negado a Jesus, eu disse, de uma maneira terrível, terrível. Falaram palavras ali que não dá para imaginar. O autor do Evangelho não quis nem mencionar. Mas eu fico pensando, quando Jesus sai, ele está sendo julgado ali pelos sacerdotes, quando Jesus sai, Pedro ainda está lá fora, ele tinha acabado de negar Jesus 3 vezes, ele tinha se lembrado daquilo que Jesus falara, quando ele tinha dito lá atrás, olha, ainda que todos te neguem, eu não te negarei, se precisar morrer, eu morro pelo Senhor. Ele não conseguiu confessar Jesus diante dos empregados do sumo sacerdote, muito menos o faria diante do sumo sacerdote. Mas quando Jesus passa, a Bíblia diz que Jesus sofrendo ali, estava sendo levado agora às autoridades civis para o julgamento. Jesus passou e olhou para Pedro. Muitas vezes a gente, quando alguém faz o mal para a gente passa e a gente dirige um olhar de reprovação, não é assim? Um filho, qualquer outra pessoa faz, a pessoa olha com aquela cara assim, puxa, você... Mas sabe como eu creio o olhar de Jesus naquele momento? Jesus olhou para Pedro com um olhar de compaixão. Pedro, como você foi fraco, Pedro. Pedro, você sempre quis me seguir, você me seguiu esses 3 anos, você andou comigo, você fez grandes coisas, mas você não conseguiu, eu te avisei, mas você queria ser fiel. O olhar de Jesus foi transformador. A Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Lá na frente, no mar de Tiberíades, ele vai ter uma nova experiência. Ele começou tendo uma experiência com Jesus, exatamente no mar. A grande experiência que ele teve com Jesus, quando Jesus ali pergunta se eles tinham pego alguma coisa ali no início de tudo, ele fala, não, então joga a rede para o lado direito, jogou e saiu de lá com muitos peixes. E agora na renovação, Jesus vai fazer o mesmo. Você pegou aí muito, Pedro, como é que é? Está conseguindo? Não, não pegamos nada, aqui nós não pegamos nada, então joga a rede, e jogou. E eles pegaram 153 grandes peixes. Jesus estava dizendo, olha, aquele mesmo propósito que eu tinha lá atrás, quando eu te chamei, e eu te dei aqueles peixes, demonstrando os frutos que você teria, eu estou dizendo que eu estou te dando uma nova chance, e você tem esses 153 grandes peixes, bicantas, aias, eu estou te renovando. E ele vai perguntar para Pedro, se você me ama, você me ama, você me ama, e Pedro vai responder, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e Jesus vai dizer, pastoreie as minhas ovelhas. Ele vai renovar, ele dá uma chance, e Pedro vai se tornar o Pedro que nós conhecemos na história. Ele vai se tornar, juntamente com Paulo, os 2 grandes apóstolos da Bíblia, uma pessoa altamente valorosa. Ele tinha falado palavras incrivelmente ruins sobre o Senhor Jesus, e agora ele estava renovado, é uma nova chance. O Deus que nós conhecemos é um Deus de uma nova chance. Você pode ter falhado, mas Ele olha para você agora e fala, eu te dou uma nova chance, porque eu tenho compaixão de você, porque eu tenho misericórdia da tua vida, eu te renovo, eu te perdoo, eu te abençoo, eu mudo a tua história, eu mudo, você está debaixo da minha mão abençoadora, eu te dou uma nova chance. Aplauda o Senhor. Vamos encerrar essa mensagem, uma nova chance. Diga assim, para quem aceita os propósitos do Senhor. Olha o versículo 9. Versículo 9 diz, mas com a voz do agradecimento,
eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. No versículo 10 diz assim, pois o Senhor peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. E lá no capítulo 4, no último versículo, ele vai demonstrar todo o propósito que ele tinha para realizar ali naquela obra. Então, naquele momento, irmãos, ele estava ali, olha, ele estava dizendo, eu vou te agradecer, Senhor, eu vou oferecer sacrifício, o que eu votei lá no passado eu vou pagar, eu falei que ia ser fiel, eu vou, e ao Senhor pertence a salvação, o Senhor está me renovando, o Senhor está me abençoando, o Senhor é comigo. Aí Deus olha para o peixe e fala, lança ele em terra. Olha o poder do teu Deus, me canta as aias. Deus olha para você e fala, está resolvido. Aquilo que está te amarrando, Deus fala, olha e fala, solta. O peixe era o problema dele e fala, vomita para a terra. Aquilo que está fazendo você ficar inerte, Deus resolve. Jonas estava ali perdido, humanamente falando, sem nenhuma chance, diante de Deus com uma nova chance. Deus vai ali agir, e a vontade divina vai acontecer, e a missão do Senhor volta ao coração do Jonas, e os planos de Deus vão tornar-se realidade novamente. E de repente, aquele Jonas que foi jogado no fundo do mar, ele se vê em terra, um tanto amarrotado, né? Estava meio amarrotado. Se alguém passar para você, onde você estava? Você estava dentro do barco? Eu falo, não, dentro de um peixe. Estava tudo bem, dentro de um peixe. Não era um navio, não, era grande, mas era apenas um peixe, né? Já pensou que situação inusitada demais? Mas ele ali na praia, naquela areia, eu penso que o Jonas nunca gostou tanto de estar numa areia. Eu penso que Jonas ali sentou e começou a repensar todo o seu viver. Mas na verdade, ele imagina naquele momento, os propósitos de Deus precisam ser cumpridos no meu viver. Queridos, o que Deus tem para você é para você, não transfira para ninguém. O que Deus projetou para a tua vida é para você fazer. Porém, Ele te renova, Ele te compreende, Ele sabe da tua limitação. Sabe por que Jesus veio à terra? Porque aqui Ele pôde vivenciar as nossas fraquezas, Ele pôde saber o que é ser tentado, Ele pôde saber qual era a maldade do ser humano. Então Jesus viveu aqui, e Ele se torna um intercessor absolutamente idôneo diante do Pai, porque diferentemente do primeiro Adão, do primeiro homem, Ele vem aqui e não peca, Ele vence o pecado, Ele vence toda a armadilha de Satanás, e por fim Ele vence a morte. Quando Ele chega diante do Pai agora, Ele vai ser o nosso grande sumo sacerdote, com autoridade incrível, e com a grande vantagem, Ele vivenciou o que vivenciamos aqui, Ele se identificou conosco, Ele viveu a nossa vida, Ele olha para você, Ele não olha com aquela dureza que a gente imagina, Ele olha para você com compaixão, e Ele quer que você volte a fazer o que Ele mandou você fazer. Todavia Ele continua te abençoando, Ele continua fazendo o peixe te vomitar na terra, Ele continua cuidando de você, Ele continua agindo na tua casa, Ele continua realizando o que Ele planejou, Ele te dá uma nova chance. Jonas levantou dali e pensou, eu saí da sepultura e eu tenho uma nova chance, e eu vou fazer uma obra linda. Ninguém na Bíblia pregou uma mensagem para ímpios, de uma cidade de 120 mil pessoas, com um resultado tão glorioso quanto Jonas, e nós vamos ver isso no domingo que vem. Mas queridos, ele teve uma nova chance. Deus está olhando para você nessa noite, está dizendo, eu estou te dando uma nova chance, eu estou te renovando, amém? Eu estou trazendo você para aquele propósito antigo, porque eu projetei e vou cumprir na tua vida. Eu te dou uma nova chance, você não está vencida, eu te dou uma nova chance, eu estou te dando essa chance, receba de mim essa bênção, receba essa bênção,
eu estou agindo na tua vida. A tua vida não terminou, a tua história não está vencida. Essa Covid não vai acabar com você, essa doença não vai te vencer, esse problema financeiro não vai te derrotar. Nada pode derrotar a quem Deus projetou melhor, a não ser você não aceitar. Jonas vai aceitar a nova chance aqui no capítulo 3. O que Deus quer de você é que você abrace essa nova chance na tua vida e seja mais do que vencedor. Fique de pé e aplauda o Senhor. Busque ao Senhor, entenda a correção do Senhor, confie na misericórdia do Senhor, aceite os propósitos do Senhor, vivencie uma nova chance. Deus está dizendo para você nessa noite: eu te dou uma nova chance. Pastor, eu pensei que a minha vida estava liquidada. Não, você ainda tem muito a percorrer. Deus ainda tem coisas lindas a realizar na tua vida e por meio de você. Uma nova chance para você. E a tua vida será extraordinária e a vitória chegará. Abrace essa oportunidade.